Bom, então vocês devem estar vendo a minha tela. Então hoje é 26 de agosto de 2021 e a gente vai trabalhar essa questão, né, de saúde indígena e interculturalidade em saúde. Tá? Então, uma primeira observação, né, importante é a gente saber sobre o autor do texto, né, de hoje, que vai falar sobre a saúde indígena, então, que é o Gerson José dos Santos Luciano, Gerson Baniwa, é professor da Universidade Federal do Amazonas, né, e ele tem uma trajetória, né, ele nasceu no Içara, no Alto Rio Negro, ele vai cursar as primeiras séries nas escolas salesianas, né, então a região do Alto Rio Negro é uma região de missionarização salesiana, né. Ele tem uma primeira graduação em filosofia na Federal do Amazonas, e daí depois ele vai obter em 2003, né, uma bolsa da Fundação Ford e ingressa na pós-graduação em Antropologia Social na Universidade de Brasília. Né? E daí, em 2006, ele se torna, então, doutor em Antropologia pela UNB, e daí ele passa a ser conselheiro nacional de educação e consultor do Ministério da Educação para assuntos indígenas. Né? Ele é ativamente engajado na formação de movimentos indígenas, né? Então, ele foi um dos formadores da Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro, né? E também foi coordenador, em 96, da COIAB, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Então, é muito importante, quando a gente trabalha com as políticas voltadas aos povos indígenas, entender a participação, né, e o exercício do controle social a partir, né, e daí no caso da política de saúde, né, o exercício das reivindicações, das manifestações, né, das articulações e do controle social em saúde para que se chegasse a ter um subsistema de saúde indígena no país. Né. Ele também, então, trabalhou, né, com diversos projetos, né, e ele se tornou, então, depois, nos anos 2000, professor da Universidade Federal do Amazonas. E daí ele abre o texto, né, isso é muito interessante, falando dos modos indígenas de entender a relação entre saúde e doença. Né? Então ele vai dizer para a gente que contrair uma doença, né, para a maior parte das medicinas indígenas, vai depender de você ter uma provocação, né? Então a doença ela é uma reação do seu corpo, do seu espírito, do seu ser a uma provocação feita por outras pessoas ou por seres da natureza, espíritos, ou você, né, tendo provocado uma outra pessoa, né, ou tendo provocado esses seres, né, espíritos da natureza. Né? Então, existem várias regras, né, do modo como, né, para a nossa sociedade brasileira também, né, de como a gente tem que interagir, de como a gente tem que respeitar os outros. Né? E no caso, né, das relações com seres da natureza, né, para muitos povos indígenas e espíritos, né, e ancestrais, a gente tem que ter muitos cuidados ao passar por determinados lugares, ao não fazer, né, coisas que possam ofender esses seres, provocar. Então, coisas, por exemplo, né, uma mulher menstruada não pode ir tomar banho de rio, né? Isso é uma regra, né, um tabu encontrado em muitos povos indígenas, né? Porque esse cheiro da menstruação, o cheiro do sangue, pode atrair espíritos das águas. Né? Então, um exemplo de tabu, né? Mas a gente encontra também muitas regras alimentares, como aquela que a gente viu, né? A gente analisou na aula passada sobre os Barassana, então, que vem, né? A questão do Itz Yoga e as comidas atraindo, né? A ação de seres maléficos, né? Então, perigo, né? De carnes de caça
por exemplo, sendo consumidas por crianças, né, carnes de caça de animais de grande porte e por pessoas mais velhas, né? Então, um tabu também, né, uma regra, uma restrição, e que você infringindo essa regra, isso pode resultar em adoecimento, né? Então, essas relações elas são muito importantes, e daí o profissional de saúde, né, que começa a atuar com a população indígena, né, ele tem que saber, tem que estar muito atento, né, a essas regras, né, e ao que as pessoas dizem que pode fazer contrair doença, né. O Gerson vai falar, né, de algumas medidas de saúde que são notáveis, né, para aqueles que são não indígenas, mas, por exemplo, a capacidade de curar fraturas ósseas, né. Eu, trabalhando na região do Alto Rio Negro, em comunidades do povo Rupta, né, eu observei muitas técnicas, né, nesse sentido. Então, por exemplo, uma delas, né, a pessoa que tem uma fratura na perna ou no braço, ela fica deitada na rede por semanas, né, imóvel, e contando com os parentes próximos para alimentá-la, né, e a partir disso, né, sem nenhuma atadura, né, sem nenhum suporte que reforce, né, a imobilidade, essa pessoa consegue uma recuperação, né, nesse sentido. E daí, o Gerson vai trazer também a observação da Organização Mundial de Saúde, né, esse interesse, né, e a proposição de, de diretrizes para que, né, os diferentes governos nacionais apoiem o resgate e a valorização das tradições de medicina indígena. Tá? Então, são milhares de tradições diferentes, né, nas Américas e ao redor do mundo, e o que se percebe, né, é que cada vez menos as pessoas, mesmo as pessoas indígenas mesmo, né, querem aprender, se dedicam a essas práticas, e que elas vêm perdendo lugar para a biomedicina. Então, existe um contexto de imposição, né, da biomedicina em detrimento do fortalecimento e da valorização das medicinas indígenas, né? Então, existem uma série de projetos, propostas, pesquisas sendo feitas nesse sentido, né? E para isso é muito importante a valorização e fortalecimento dos atores, né? Dos grandes conhecedores, os grandes mestres especialistas nessas medicinas. No Brasil a gente tem os pajés, os benzedores e benzedoras, né? As parteiras, e esse conhecimento muito grande, muito profundo da eficácia das plantas medicinais, né? Que é um conhecimento que se tem com relação aos ecossistemas, às paisagens, né? Então, isso tem a ver também com algo que o Gerson vai falar ao longo do texto, com a importância de se ter a demarcação territorial, né? E respeitando não só, né, os limites estritos das roças, né, e áreas de caça, pesca mais próximas, né, mas toda essa lógica de circulação das pessoas por um território e de coleta, né, de coleta tanto de frutos e alimentos, né, mas também dessa coleta para a produção de medicamentos, né? Então, é muito importante que se tenha cada vez mais pesquisas nesse campo que a gente chama de etnofarmacologia, né? Então, um campo que estuda as diferentes práticas e saberes e modos de fazer, né? E curar a partir desse grande repertório, né? De plantas que são conhecidas por esses especialistas e mestres indígenas, e respeitar também as diferentes áreas de circulação, né, e convívio desses povos nos seus territórios, né. O que é difícil é que a gente, no país, né, encontra situações em que as terras indígenas são muito pequenas. Isso só não acontece na região norte do país, né, mas toda a região sudeste, nordeste,
sul, né, as terras indígenas são muito pequenas e já não contam com a maior parte dos recursos ambientais. Então, isso é um grande problema que a gente tem, né, e um grande desafio para essas medicinas. E uma outra questão que aparece é a questão das regras, né, das regras e também legislações da biomedicina, né, que entram em relação com as práticas e muitas vezes tentam se impor às práticas desses especialistas indígenas, como é o caso das parteiras, né? Então existiu no país, ao longo dos anos 2000, né, tentativas de valorizar o trabalho das parteiras, desde que elas fizessem cursos básicos de obstetrícia e obedecessem a todas as regras, né, da obstetrícia no país. Isso gerou o quê, né? As parteiras mais velhas e mais experientes se sentiram inibidas e as mais novas, em muitas sociedades, né, em muitos povos indígenas, começaram a parar por medo de serem repreendidas, denunciadas, né? Então, os modos de se fazer, os modos de respeitar essas práticas, inclusive em termos legais e de boas práticas em saúde, né, tem que ser muito pensados e muito discutidos, né? Então, umas questões muito importantes, né? Então, o Gerson Baniwa vai apresentar para a gente o pajé. Então, não são todos os povos indígenas que possuem pajés. A gente tem também benzedores, a gente tem rezadores, rezadeiras, né? Curandeiros e curandeiras, mas em muitas sociedades brasileiras, né, em muitas sociedades indígenas, no Brasil, a gente tem essa força de um grande especialista, né, ou de vários grandes especialistas, que são os intermediários nessa relação entre os seres naturais e os seres sobrenaturais. Então, já entendendo que o adoecimento, né, ele revela uma relação de infração de alguma regra de conduta, de algum modo de interação com esses seres não humanos, né, e com seres naturais. Então, existe sempre uma situação de violação, né, como essa, de ir tomar banho menstruado, né, ou de comer um alimento que não se pode comer, e depois é esse pajé, esse benzedor, que vai ter que entrar em relação com diversos seres, né, com os espíritos onça, com as gente sombra, os seres que habitam as águas, né, para conseguir a cura, né? Então, a cura, ela se dá, né, na busca por reestabelecer um equilíbrio, né, um equilíbrio físico, corporal, espiritual e um equilíbrio nas relações com esses diferentes seres, né? E daí o poder de curar as doenças, né? Então é uma forma de reestabelecer esse equilíbrio, né? Mas algo que é fundamental também da gente entender é que esse grande, né, especialista, mestre, né, da cura, que é o pajé, que são os benzedores, eles também podem agredir, né, e causar adoecimento às pessoas. Então, na saúde indígena, né, e quando a gente fala dos sistemas tradicionais, né, de medicina indígena, é muito importante a gente ter em conta isso, né? O pajé, ele é uma pessoa que é respeitada, né, e procurada para cura, mas ele também é temido por poder causar doenças, né, pelo seu poder, né? O poder de curar é também o poder de destruir. Então, isso é importante porque daí a gente tem que perceber essa relação, né, que existe entre regras sociais e regras naturais, né? Então, esse convívio com seres, né, com quem a gente coabita, é o que faz com que a gente tenha a prevenção, o autocuidado, né, e os tratamentos que levam à melhoria da saúde, tá? Então, a gente tem aí, né, uma série de regras pensadas, né, para
para as atividades de caça, de pesca, né, que envolvem deslocamentos florestais, por exemplo, né? Épocas de tempestade, de secas, de enchentes. Então, existe todo um pensamento e uma reflexão entre, né, as relações de saúde, adoecimento corporal e os fenômenos naturais e o meio ambiente. Então, isso também é muito importante, porque não é só o corpo físico, fisiológico, né? É toda uma relação da pessoa com os seus parentes, com a sua comunidade e também dela com o meio ambiente, tá? E daí ele dá o exemplo de uma doença dos Baniwa, né? Que é o Mehen, e daí do problema do não diálogo entre medicina indígena e biomedicina, né? Então, os sintomas são os mesmos da tuberculose. É uma doença muito conhecida pelos Baniwa, né? Então, é uma doença em que a pessoa começa a tossir sangue. O entendimento, né, de que houve ingestão de algum veneno secreto, né, que algum pajé possa ter colocado no alimento da pessoa. E a cura tradicional, né, a cura pela medicina Baniwa não é rápida, assim como a cura pela biomedicina, né? Então, começa-se o tratamento em casa, né, com os benzedores e pajés. Aí, geralmente chega a equipe de saúde, ou a pessoa vai para o centro urbano e procura uma equipe de saúde, e daí inicia um tratamento para tuberculose. Ela retorna para a comunidade e retorna para o tratamento dos benzedores e pajés, né? Ela começa uma melhora, daí ela interrompe o tratamento da biomedicina. Um tempo depois, a doença volta, né? E daí você tem uma situação em que a alternância entre as duas medicinas acaba gerando uma situação, muitas vezes, de agravamento da doença, né? E daí, né, você não tem nem o tratamento completo da medicina indígena, nem o tratamento completo da biomedicina, né? Daí o Jessen vai dizer, né, a percepção da qualidade de saúde para os povos indígenas necessita estar ligada à concepção de viver em harmonia com a natureza, razão pela qual o território é para eles algo sagrado e indispensável. E o mal, a doença, chega quando essa harmonia é rompida, né? Então vocês podem ver como, né, muitos estados de adoecimento têm a ver também com a perda das terras, a perda do território, né, e a perda dessa relação de equilíbrio com os seres da natureza, com os espíritos e com os ancestrais, né? Ele vai falar para a gente, vai apresentar alguns dados da chegada, né? Então, ele vai dizer da chegada, né, dessa início da ocupação das terras pelos colonizadores, né? Ele vai dizer, então, que as doenças, né, tiveram um papel nefasto, né, horrível, causando a morte de milhões de pessoas, né? E daí algumas estimativas, né, que no Brasil, se tivesse de 1 a 10 milhões de pessoas indígenas, né, e que fossem faladas mais cerca de 1.300 línguas indígenas diferentes. Hoje, para vocês terem uma noção, a gente tem em torno de 180 línguas indígenas faladas e mais uma centena de dialetos, né? A população, pelos dados, né, apresentados hoje pela FUNAI, de 460 mil índios, né, 225 sociedades indígenas, né, no país hoje, e esse dado de que seria 0,25 da população brasileira, né? Então, a gente tem também 63 referências de índios não contatados, índios considerados isolados, né, o que não é pouco. E daí a gente tem muitos grupos indígenas requerendo, né, solicitando o reconhecimento de que são indígenas pela FUNAI, né? Aí a gente tem aqui, né, se a gente tinha um dado antes de 2010, né, de 460 mil índios pela FUNAI, né, a gente tem hoje um dado do IBGE de 2010 de 896 mil indígenas,
né? Hoje esse número já é muito superior, né? 305 povos indígenas diferentes, 274 línguas. Esse dado sobre línguas inclui línguas e dialetos, né? E daí algumas informações importantes, né? 52%, 52, quase 53%, né? Na época do censo do IBGE, não tinham qualquer tipo de atendimento, de rendimento, né? E a porção maior habitava terras indígenas, regiões nas áreas rurais do país, né? 6,2 não tinham nenhum tipo de registro de nascimento, né? E uma observação é de que, do ponto de vista do sistema de educação nacional, né, o desempenho ele é baixo comparado ao da população nacional, né? São 505 terras indígenas reconhecidas que compreendem 12,5% do território brasileiro, né? E daí existe essa diferença entre terras declaradas, né, homologadas, regularizadas e as reservas indígenas, né? Então, é todo um processo que envolve uma série de momentos, né? Dentre eles a identificação das terras, o trabalho de antropólogos, geógrafos, arqueólogos, né? Linguistas, para essa identificação da terra, do povo indígena, né? Da história, e depois um processo jurídico, né? De demarcação, e quem, no final, né? Homologa a terra é o próprio presidente, né? Então, aqui é um dado sobre, né, essa situação das terras no país, né? É uma situação que, assim, o pacto constitucionalista que a gente tinha no país, né, previa a homologação, né, e demarcação de todas as terras indígenas até o final dos anos 90. Né? E até hoje a gente tem a maior parte das terras indígenas sem a demarcação. Né? E daí aqui alguns dados já apresentados pela CESAI, né, pela Secretaria Especial de Saúde dos Povos Indígenas, né, e a importância de se entender essa questão, né, de quantos são os povos indígenas, então a importância desse contexto demográfico, né, quantos são os povos, quantas são as pessoas, onde elas estão, né, em que regiões, quantas estão na área urbana, quantas estão na área rural, né, em áreas de difícil acesso, porque isso é o que vai permitir depois a organização do subsistema. Tá? A gente tem, então, né, nessa situação de aldeamento, a maior parte da população brasileira, mas muitos desses povos estão fora das aldeias, fora das terras indígenas, né? E muitos estão em situações de conflito, né, com fazendeiros, com grandes empreendimentos. Isso também impacta muito em termos de violência contra a pessoa, né? Daí aqui alguns marcos legais, né, da legislação, da evolução dessa legislação da saúde indígena, né, até se chegar na política nacional de atenção especial aos povos indígenas, né, à saúde dos povos indígenas e a implementação dos distritos, né? Então, em 99 a gente tem a Lei Arouca, que cria o subsistema de atenção à saúde indígena. Depois a gente tem, né, uma atuação forte do Ministério Público e dos movimentos indígenas para que houvesse realmente a implantação dos distritos de saúde, né? Então, o modelo ele é todo pensado a partir desses distritos. Por quê? Porque as terras indígenas e a lógica de ocupação de terras e de habitação dos povos indígenas não é a mesma da divisão em estados, né? Então, muitos povos indígenas moram, né, habitam regiões que estão entre diferentes estados. Então, é por isso que foi organizado dessa forma, né? E não de um modo municipal ou estadual, né? E daí a gente tem a implementação inicial da saúde indígena por um órgão que se chamava FUNASA, né, Fundação Nacional de Saúde,
e depois, em 2010, um decreto que acaba com a FUNASA e institui a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Então, a FUNASA era uma autarquia, tinha uma certa independência, ao mesmo tempo em que tinha uma prática que foi reconhecida, né, como uma prática de má gestão, né, e de desvio de verba, de corrupção, né, e isso motivou então a criação da CESAI, né, que é uma secretaria especial do Ministério da Saúde, né, que só alguns dados da CESAI, né, sobre o crescimento da população indígena por região. Então, isso é algo que vem sendo acompanhado. Em Minas Gerais, né, a gente tem 19 etnias, né, que são pertencentes a dois troncos linguísticos diferentes, né, Macro-G, Tupi-Guarani. Existe uma grande população indígena nos centros urbanos, né, notavelmente em Belo Horizonte. Então, aproximadamente de 7 a 10 mil pessoas indígenas morando em Belo Horizonte hoje, né? E sem acesso ao subsistema de saúde indígena, né? Porque estão fora das terras indígenas. Há uma pressão do movimento indígena nacional para que isso mude, para que ser indígena, né, independente de onde você esteja, faça com que você tenha direito a uma atenção específica, né? E daí, né, essa questão de que o número de etnias ele não é estático, né, ele muda e que tem muitos povos indígenas, né, em processo de migração e também de autorreconhecimento, né? Então, algumas etnias que habitam Minas Gerais, então, Machacali, Chacriabá, Krenak, Aranã, Mucurim, Pataxó, Pataxó-Ranrã, Tatuauara-Chás, Caxixó, Puris, Chucuru-Cariri, Tuxá, Quiriri, Canoeiros, Camacã, Carajá, Guarani e Pancararu. Algumas desses povos, né, vieram de estados do Nordeste, como Pernambuco e Bahia, né, em processo de migração, né? E daí, Belo Horizonte e Uberlândia como cidades em que existe maior população indígena em centros urbanos, né, e também cidades que receberam migrações de pessoas de povos Warao, né, que são um povo indígena da Venezuela, e Quechua do Peru. Tá? Então, o distrito sanitário, né, responsável por essa população é o distrito sanitário de Minas Gerais e Espírito Santo. A população atendida é de 17.169 pessoas, 22 etnias, 98 aldeias, né? Então, a questão é como, né, estabelecer uma logística de atenção a 98 aldeias dispersas, né, pelo território do estado de Minas e Espírito Santo, né? E daí essa organização do sistema se dá a partir das unidades básicas de saúde, dos polos base, das casas de saúde indígena, né? E numa área muito extensa, geralmente, né, mas em diálogo com média e alta complexidade do SUS. Tá? Então, aqui só um pouquinho, né, da história da saúde indígena no país. A gente, então, tem, em 1910, né, atenção à saúde indígena sendo prestada por esse órgão, que era o Serviço de Proteção ao Índio, né, e com o objetivo de minimizar os conflitos gerados pela ocupação dos territórios dos povos indígenas por diversos agentes econômicos, né, como os fazendeiros, mineradoras, madeireiros, empresas e grandes empresas extrativistas, né. Então, vocês veem, né, o objetivo era diminuir as tensões, né, e os conflitos com os fazendeiros. Então, prestar alguma saúde, mas em benefício não dos indígenas, né, não da população indígena, mas sim de fazendeiros, de mineradoras, né, de madeireiras, né. A corrupção e relatórios de más práticas desse órgão, né, inclusive de práticas de escravização de pessoas indígenas, levam à extinção desse órgão e à criação da FUNAI em 1967. E daí, em 88, é que surge a Constituição, depois, né, do período da ditadura civil-militar, e existe
a abolição do monopólio da FUNAI, de defesa e regularização dos territórios indígenas, e a criação de todo um sistema também de atenção à saúde, né? A FUNAI implementa as equipes volantes, que até os anos 90 vão ser responsáveis pela atenção à saúde, e em 91 começa o processo de criação dos DICEIs, que vai se completar, né, só nos anos 2000. Né? Então, aqui para vocês terem uma noção de como estão organizados os DICEIs, né, são 34 distritos sanitários especiais indígenas pelo país, né, e eles muitas vezes sendo compostos por áreas que abrangem diferentes estados. Né? E as equipes de saúde, né, as equipes que prestam atenção básica, atenção primária em saúde dos povos indígenas, são formadas geralmente por médico, enfermeiro, dentista, técnico de enfermagem, técnico de saúde bucal, agente indígena de saúde e agente de saneamento. Tá? E aqui um pouquinho da lógica e do modelo organizacional. Então, a gente tem o funcionamento, né, da organização dos DICEIs, tendo a referência no SUS, para média e alta complexidade, o polo base, né, como o lugar onde está a equipe, da onde partem as ações, as viagens, as comunidades, né, e a Casa do Índio como uma unidade de hotelaria, né, que recebe o usuário adoecido e um acompanhante que ficam esperando vaga, né, esperando os tratamentos no SUS. Tá? A gente tem uma região, uma distribuição, né, populacional que vai mostrar para a gente, né, a grande concentração da população indígena na região norte, né, menor no sul e sudeste, e daí um pouquinho maior no nordeste e centro-oeste. Né? E daí a saúde indígena ela vai depender, né, bastante do planejamento das rotinas, né, de um modelo de serviços de saúde específicos para os povos indígenas. Geralmente, isso é feito com convênio com organizações indígenas ou ONGs, organizações não governamentais, né? Um dos grandes problemas que eu já apontei para vocês é a grande rotatividade de profissionais, né? Então, os profissionais muitas vezes faltam enfermeiros, faltam médicos, né? Faltam dentistas, e quando, né, se tem uma equipe completa, ela atua completa por 2 anos no máximo, né? Então, os profissionais ficam um tempo trabalhando na saúde indígena e logo deixam seus cargos, né? Isso mesmo com salários, né, comparados com os pisos nacionais para os profissionais de saúde, salários bons, né, porque você tem também uma série de adicionais de insalubridade. Né? Então, você tem uma tendência à pulverização e à desordenação dos serviços de saúde intra ou interdistritais. Né? E a questão da referência, ela é muito importante, né? E é sempre difícil esse diálogo e o encaminhamento de pacientes para o SUS, né? As vagas, então tudo isso exige, né, um preparo dos profissionais, dos assistentes sociais, por exemplo, né, para lidar com adversidades nessa relação também com o próprio SUS. Tá? O controle social e a gestão em saúde são fortemente exercidas pelo movimento indígena, né, a partir principalmente das conferências nacionais de saúde indígena, mas também, né, a partir dos conselhos distritais de saúde e da atuação dos conselheiros de saúde indígena. Hoje a gente tem 34 conselhos distritais de saúde, 1.389 conselheiros distritais, 603 conselhos locais de saúde, 4.459 conselheiros locais nas 350 etnias. Tá? E daí a gente observa que existe um avanço, né? Então, uma melhoria nessa interação entre os povos indígenas e o Estado. Né? Isso se dá a partir do fortalecimento das organizações indígenas, principalmente, e do exercício desse controle social em saúde. Né? E isso leva, ao longo, né, dessas últimas décadas, a uma melhoria na estruturação
dos conselhos, né, na reivindicação de direitos e também no acompanhamento, né, numa maior transparência do modo como é gerida como são geridos os recursos financeiros e humanos na saúde indígena, né? Nos últimos anos, né, nesse atual governo, a gente teve restrições nos modos de constituir o controle social e na transparência com relação à alocação de recursos e gestão, né? Então, eu só vou... Aqui é aquele comentário que eu estava fazendo para vocês, né? O avanço orçamentário, né? E daí só trazer para vocês algumas enfermidades mais recorrentes, né? Um dado já bem obsoleto, mas com quadros que continuam se mantendo, né? Então, as doenças infecto-parasitárias, né, como a tuberculose, doenças do aparelho respiratório, pneumonia, bronquite e asma, doenças do metabolismo, como a desnutrição, doenças do sangue, anemia, né, e altos índices de mortalidade infantil, né? Então, e casos, por exemplo, como o do suicídio, que também são graves e atingem muitas populações indígenas brasileiras. Tá? Então, a gente tem, né, algumas considerações. Né? A gente tem disseminação de doenças, né, como tuberculose, alcoolismo, o suicídio, então isso que eu estava falando para vocês. E, apesar disso, a gente tem um crescimento, né, da população indígena mediante uma organização ainda não satisfatória desse subsistema, né? E daí o Gerson Vanil, ele faz essa consideração, já falei bastante para vocês, né, que é a importância da terra e do território, né, como central para que se consiga uma situação de bem viver, né, de equilíbrio e de saúde para os povos indígenas. Né? Então, a garantia da terra, da proteção ambiental e a criação de alternativas para a produção de alimentos são fundamentais para a melhoria da qualidade da saúde, né? Entendendo que, por exemplo, a questão da desnutrição é uma questão que atinge a maior parte dos povos indígenas, é muito grave, né? E, de outra maneira também, né, a proteção territorial, né, contra, né, a violência praticada por fazendeiros, poceiros, garimpeiros e madeireiros. Tá? Então, o, queria que vocês acompanhassem esse texto do Gerson Luciano Baniwa, né? Ele vai trazer para a gente dados muito importantes, né? E também um modo da gente refletir sobre essa interculturalidade e sobre a importância central, né, da interculturalidade para se ter uma saúde de qualidade para os povos indígenas. Né? Isso vai estar em diálogo muito próximo com a Política Nacional de Saúde Indígena, né? E vai exigir a observação desses pontos. Né? Primeiro, né, profissionais preparados para atuar nesse contexto intercultural. Então, preparados, inclusive, linguisticamente, muitas vezes, né, mas preparados no entendimento das medicinas indígenas locais, né, das regras dessas medicinas, né, do modo como a biomedicina entra em relação com essas medicinas indígenas, respeitando os tratamentos das medicinas indígenas, né, entendendo muito bem essa lógica do subsistema, né, esse modo de promover a atenção primária, mas também se articular à média e alta complexidade do SUS, né, e a importância num preparo dos profissionais de saúde para as boas práticas de gestão de recursos. Né? Então, é isso, daí queria abrir para questões e também vou ver os comentários de vocês no chat. Muito obrigado, bons estudos.